Requisitos para ser um discípulo de Jesus. Essa palavra está em João, capítulo 17, versículo 6. Pai, manifestei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Essa oração nós costumamos chamar de oração sacerdotal de Jesus. Nessa oração foi uma conversa entre Deus Filho e Deus Pai sobre os discípulos. E nessa oração, nessa conversa que Jesus vai fazendo com Deus Pai, ele começa a citar algumas características daqueles que estavam caminhando com ele, os seus discípulos. Ele começa dizendo: Pai, o Senhor me entregou estes homens e eu agora entrego de volta eles para ti. E durante a oração, Jesus começa a citar algumas coisas que aqueles discípulos tinham que nós, discípulos de 2000 anos depois, também precisamos ter para ser discípulos de Jesus. Jesus começa dizendo o seguinte para Deus Pai: Pai, eles têm guardado a tua palavra. Não tem como ser discípulo de Jesus se nós não observarmos, lermos, praticarmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Não existe discípulo de Jesus sem palavra. Porque você só vai conhecer a Jesus, você só vai conhecer os planos de Deus, o coração de Deus, se você conhecer a palavra. Se você não tiver relacionamento com a Bíblia, então não tem como você ser discípulo de Jesus. Aí Jesus continua dizendo, aqui no versículo 11, ele diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Aqui é um requisito indispensável para quem é discípulo de Jesus: unidade. Jesus não tem vários discípulos, cada um vai seguindo Jesus do jeito que dá, não é assim que funciona. Todos nós temos que ser um, mesmo sendo diferentes, de culturas diferentes, denominações diferentes, igrejas diferentes, mas todos, como diz a palavra do Senhor, com a mesma mente, a mente de Cristo. Ele nos desafia a sermos um. É isso que nos credencia e nos valida a pregarmos o Evangelho para o mundo. Se nós não formos um, se não formos um só corpo de discípulos, então o nosso Evangelho, a nossa pregação, ela perde todo o alicerce. Jesus continua dizendo aqui no versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como ser discípulo de Jesus sem viver uma vida de santidade. Nós conseguimos essa vida de santificação através da palavra, porque é a palavra do Senhor que nos lava. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós praticamos, mais parecidos nós vamos ficando com Jesus. Se você quer ser um discípulo do Mestre, você precisa viver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida que honre ao Senhor em todos os momentos. Ele não nos chamou para sermos santos apenas na igreja, Ele nos chamou para sermos santos no dia a dia, lá no nosso trabalho, na nossa família, na rua, no trânsito, no supermercado, para onde nós formos, os nossos olhos precisam ser santos, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração, todo o nosso corpo, a nossa mente precisa ser e viver em santidade. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, aqui no versículo 26, Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer ainda mais, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus disse que aqueles discípulos iriam conhecer a Deus. Não tem como ser discípulo de Jesus se você não conhecer a Cristo, não conhecer a Deus. Não dá para você conhecer mais a Deus apenas ficando em casa ali assistindo no sofazão o futebol sem mais nada a fazer. Não é assim que se conhece a Deus. Você terá experiências profundas com o Senhor Jesus se você ler a palavra, praticar a palavra, orar, estar em comunhão com a igreja, participar dos ministérios. Quanto mais você for envolvido com Deus e na obra de Deus, mais você vai conhecê-lo. Jesus também disse que o amor que estava nele para com o Pai era o amor que precisava estar nos discípulos. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não viver uma vida de amor. Amor é o sustentáculo, é o alicerce para todo discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa ser cheio do amor de Deus. E por último, Jesus diz também que assim como tu me amastes e eu neles esteja.
Lá em João capítulo 6, Jesus disse uma vez uma palavra que causou ali uma confusão no momento. Jesus disse, olha, vocês vieram atrás de comida, mas na verdade eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Bebam do meu sangue e comam da minha carne. Aquilo ali assustou muita gente. O que Jesus estava dizendo era, vocês precisam me ter dentro de si. Não apenas se relacione com Jesus apenas de vez em quando na igreja, não, você precisa se relacionar com Jesus tendo o próprio Senhor dentro de você, te direcionando, comandando a sua vida, comandando o seu coração. E se assim, se você e eu tivermos esses requisitos, nós seremos discípulos de Jesus. Deus abençoe.